Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e a nossa aula de hoje é sobre introdução à patologia. A patologia, pessoal, é um ramo da ciência médica que se dedica ao estudo das alterações estruturais, bioquímicas e funcionais das nossas células, tecidos e órgãos. E aqui na patologia, pessoal, a gente vai utilizar técnicas moleculares, microbiológicas e morfológicas, ou seja, técnicas de histologia, para entender por que o paciente tem determinado sinal e tem determinado sintoma. E é justamente a patologia, pessoal, que vai linkar as nossas ciências básicas, como histologia, biologia molecular e bioquímica, com a medicina clínica, sendo fundamental para o tratamento e diagnóstico correto das doenças. Outra coisa que é importante vocês entenderem aqui é a origem da palavra patologia. Pato significa doença ou sofrimento, e logia significa estudo, e por isso a patologia é o estudo das doenças. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, pessoal. Assim você me ajuda a ajudar outras pessoas que estejam precisando dessa aula. Voltando para a nossa aula, a patologia, pessoal, ela é dividida em duas partes principais: a patologia geral e a patologia sistêmica, que algumas vezes é chamada de patologia especial. Aqui na patologia geral, pessoal, a gente vai estudar todas as reações que são comuns em todos os nossos órgãos e tecidos. Já a patologia sistêmica ou especial, pessoal, vai estudar as alterações e os mecanismos das doenças específicos de um determinado órgão. E já que a gente falou de doença, é interessante também que vocês entendam o que é doença. A doença, pessoal, vai ser uma condição anormal que vai afetar negativamente a estrutura ou função de um organismo ou determinado órgão desse organismo. E aí você pode estar pensando, professor, então saúde é simplesmente a ausência de doença? Na verdade, não. A OMS, pessoal, ela define como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não é simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. A doença, pessoal, tem 4 aspectos fundamentais que formam o cerne da patologia, ou seja, formam o coração da patologia. E a gente começa a falar aqui desse primeiro aspecto, que é chamado de etiologia. A etiologia, pessoal, é a origem da doença, que vai incluir aqui as causas fundamentais e os nossos agentes etiológicos, os nossos agentes causadores. Os agentes causadores de doenças, pessoal, podem ser classificados em 2 classes principais: os genéticos e os adquiridos. Aqui nos genéticos, a gente pode ter como exemplo fatores hereditários e mutações genéticas. Já os adquiridos, eles podem ser agentes infecciosos, nutricionais, agentes físicos e até mesmo agentes químicos. E aí você pode estar imaginando, professor, então toda doença ou ela é causada por um fator genético ou ela é causada por um fator adquirido? Na verdade, não, pessoal, porque existem algumas doenças que são multifatoriais. E o melhor exemplo para a gente é o câncer, porque o câncer, pessoal, ele é causado principalmente por fatores ambientais, só que somente o fator ambiental não é suficiente para desenvolver um câncer em um paciente. Por quê? Esse fator ambiental ele só vai causar câncer em pacientes que são geneticamente suscetíveis, beleza? E assim como o câncer, existem diversas outras doenças que são multifatoriais. E o segundo aspecto da doença, que forma o cerne da patologia, é a patogênese, que algumas vezes é chamada de patogenia. Vocês podem ter dúvidas em que se refere a patogenia. A patogenia, pessoal, ela vai se referir à sequência de eventos celulares, bioquímicas e moleculares que decorrem após a exposição das nossas células de um agente etiológico, de um agente lesivo, de um agente nocivo, beleza? Um exemplo interessante é a COVID-19. A COVID-19 ela é causada pelo SARS-CoV-2. Quando o SARS-CoV-2 ele atinge o nosso pulmão, ele causa uma série de lesões, uma série de eventos bioquímicos e moleculares que vão levar à alteração do nosso parênquima pulmonar. Outro exemplo interessante, pessoal, é a fibrose cística.
A fibrose cística é causada por uma mutação genética que leva, a alterações bioquímicas no pulmão do paciente, fazem também que o suor desses pacientes sejam mais salgados. E se você tiver curiosidade para entender mais sobre a fibrose cística, eu vou deixar um link aqui em cima para vocês entenderem mais sobre essa doença, que é muito interessante. O terceiro aspecto da doença, que forma o cerne da patologia, são as alterações morfológicas. E essas alterações morfológicas é muito simples de entender. Por quê? Vai ser as alterações nas nossas células, tecidos e até mesmo órgãos. E para a gente observar essas alterações, a gente precisa de técnicas da histologia e até mesmo técnicas de imagem, como ultrassonografia, raio-x, ressonância magnética. Precisa da nossa tomografia também. E ainda hoje na patologia, técnicas histológicas são fundamentais para a gente entender a causa de determinada doença e até mesmo fazer o diagnóstico correto de muitas doenças. Só que somente a histologia ela não é suficiente, por exemplo, para explicar a evolução de determinada doença no paciente. A gente pode pegar como exemplo duas mulheres que possuem ali uma neoplasia maligna na mama, e essas duas neoplasias malignas, elas têm modificações, alterações morfológicas na lâmina idênticas, e ambas as pacientes são direcionadas ali para o mesmo tratamento. Só que uma delas, quando recebe esse tratamento, evolui muito bem e é curada. Já a outra acaba indo a óbito, tendo uma evolução muito ruim. Por que isso acontece? Porque mesmo que as alterações morfológicas sejam idênticas, as alterações genéticas naquele tumor, naquela neoplasia maligna, não são idênticas. E daí a importância das técnicas moleculares, como sequenciamento do genoma, como técnicas de proteoma, para a gente ter um direcionamento para o melhor tratamento para cada paciente. Não sei se vocês sabem, mas com essas técnicas a gente pode observar mutações no tumor do paciente e a gente pode dizer, com essa mutação aqui que esse paciente tem, esse tratamento aqui não é indicado, mas a gente tem esse outro tratamento que é melhor indicado para essa mutação que esse paciente tem. Então, dessa forma, a gente pode ter um tratamento direcionado para cada paciente. Eu sei que essa não é a realidade que a gente encontra aqui no Brasil, mas essa já é uma realidade de outros países de primeiro mundo. E o último aspecto da doença, que forma o cerne da patologia, são as perturbações funcionais e as nossas manifestações clínicas. O resultado de todas as alterações genéticas, bioquímicas e estruturais que a gente falou um pouquinho aqui, são elas que vão provocar as manifestações clínicas no paciente. E o que são essas manifestações clínicas, professor? São justamente os nossos sinais e sintomas. E é importante que você, aluno da área da saúde, entenda perfeitamente qual é a diferença entre sinal e sintoma. O sinal, pessoal, ele é um dado que pode ser observado pelo profissional de saúde que está examinando o paciente. Por quê? O profissional de saúde, quando ele vê o paciente, ele sabe que o paciente tem edema, ele sabe que o paciente está com palidez, ele sabe, só de observar o paciente, que o paciente está tendo uma cianose ou que o paciente está tendo uma tosse. Ou seja, os sinais, eles são dados objetivos que podem ser observados pelo examinador, muito diferente do sintoma. Por quê? O sintoma ele vai ser uma sensação anormal subjetiva. Por que subjetiva, professor? Porque ela não vai poder ser observada pelo profissional de saúde. O profissional de saúde não vai saber que o paciente está sentindo uma dor, não vai saber que o paciente está sentindo uma dor no braço, uma dor de cabeça. Ele pode até ver a carinha feia lá do paciente, mas ele não sabe onde é que está doendo. Ele não sabe se o paciente está tendo ali uma náusea, tá? A não ser que o paciente fale para ele. Então é bem simples e fácil de lembrar as diferenças entre sinais e sintomas. E como, pessoal, basicamente todas as doenças começam com alterações bioquímicas e moleculares nas nossas células, e essas alterações podem levar à lesão celular e morte celular, nessa aula aqui a gente também vai ver um pouquinho sobre as respostas celulares. As células normalmente vão estar aqui, no seu estado de homeostasia. No entanto, às vezes, essas células elas podem passar por um estado de estresse fisiológico. E para continuar sobrevivendo nesse estado de estresse fisiológico,
as células elas têm a necessidade de se adaptar, aumentando seu volume através da hipertrofia, ou também aumentando a multiplicação celular, fazendo um processo chamado de hiperplasia, ou até mesmo alterando a morfologia celular, que é conhecida como metaplasia. Só que, às vezes, esse estresse fisiológico ele é contínuo para a célula. Então, a célula ela pode perder essa capacidade de se adaptar a esse estresse fisiológico. E dessa forma, a célula vai sofrer, então, uma lesão celular. Mas, professor, o que é uma lesão celular? São lesões na membrana plasmática da célula, lesões nas mitocôndrias, lesões nas proteínas celulares ou até mesmo lesão no seu DNA. Só que, às vezes, pessoal, a célula ela entra em contato com um estímulo lesivo ou com um estímulo nocivo. Dessa forma, a célula que estava aqui no seu estado de homeostasia não tem nem chance de se adaptar. Então, ela é diretamente lesionada. E essa lesão, ela pode ser reversível. Se o estímulo que causou essa lesão ou for muito leve ou for transitório, ou seja, ele passar muito rápido. Quando a lesão celular é reversível, é de suma importância a gente entender que a célula ela tem condições de voltar aqui para o seu estado de homeostasia. Outra coisa muito importante de vocês entenderem, pessoal, é que a adaptação celular ela também é reversível, desde que esse estresse que causou essa adaptação celular ele seja retirado. Então, assim que cessa o estresse, a célula que tinha se adaptado, ela pode voltar também para o seu estado de homeostasia normal. Voltando a falar de lesão aqui, pessoal, se o estímulo lesivo ele for grave ou até mesmo progressivo, ele aumentar com o passar do tempo, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma lesão celular irreversível. E já que é uma lesão celular irreversível, a gente tem danos muito sérios para a célula. A célula perde muito conteúdo citoplasmático, a gente tem diversas mitocôndrias ali dentro da célula sendo lesionadas, o DNA é lesionado de uma forma muito grave. Então, essa célula não tem para onde correr, ela vai sofrer morte celular. E a morte celular ela pode acontecer ou por necrose ou por apoptose. E vale a pena a gente salientar algumas diferenças sobre a necrose e a apoptose. A necrose, pessoal, ela sempre vai ser patológica. Já a nossa apoptose aqui, ela pode ser fisiológica ou patológica. Outra coisa muito importante da gente falar aqui da necrose, pessoal, é que a necrose, ela é um tipo de morte celular desorganizada. Por quê, professor? Bem, porque quando a necrose acontece, a gente tem ali o rompimento da membrana plasmática, a gente tem o rompimento de membranas internas dentro da célula, de tal forma que o conteúdo citoplasmático ele sai para o espaço extracelular. E com isso, aqui na necrose, a gente também vai ter um processo inflamatório acontecendo. Já a apoptose, ela é um tipo de morte celular regulado, de tal forma que a gente não tem o extravasamento do conteúdo citoplasmático para fora da célula. Então, com isso, aqui na apoptose, a gente não vai ter um processo inflamatório. E se vocês quiserem saber mais sobre a morte celular, eu vou deixar um vídeo sobre morte celular aqui na direita do vídeo e eu vou deixar também uma playlist de aulas completas de patologia geral aqui do lado esquerdo da tela. Não esquece de deixar o seu like, muito obrigado e até a nossa próxima aula.